Então, senhores, na pauta da Tribuna do Povo, o nosso funcionário Carlos Augusto Siqueira da Rocha se inscreveu para falar sobre o assunto Portaria 16 de 2015. Então, eu quero convidar ele para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores ouvintes, boa noite a todos. Boa noite. Solicitei a tribuna de hoje, senhores vereadores. Antes de mais nada, quero deixar claro que o uso da tribuna não é direito de resposta, né? O vereador, ele questionou a comissão sindicante, ele não me questionou. Então, eu não tenho direito de resposta nessa situação. Eu estou aqui apenas como um cidadão, exercendo o direito de tribuna nessa casa legislativa. O meu tempo é curto, então quero ser bem rápido sobre o que está acontecendo, sobre a Portaria 16 de 2015. Muitos me conhecem, alguns aqui me conhecem desde criancinha, desde pequeno, né? Hoje eu sou um homem com 24 anos de idade, comecei a trabalhar desde pequeno, tenho uma família, graças a Deus, bem respeitada no município de Iroga, e os que me conhecem sabem do meu caráter, sabem da minha índole, sabem do que eu sou capaz e por aí vai. Todos conhecem meu pai, né, que foi vereador nessa casa no mandato passado. Quando eu olho pelo histórico do Legislativo Municipal, eu consigo enxergar minha família nessa casa. E graças a Deus eu recebi uma boa criação, né? Graças a Deus eu recebi uma boa educação. Meu pai, desde pequeno, ele me ensinou a trabalhar. Desde pequeno, ele cultivava a roça, me ensinou a trabalhar na roça. Eu sempre perguntei para ele: pai, sempre te deu prejuízo isso? Por que o senhor fazia? Por que o senhor mexia com isso? Ele me ensinou: porque hoje eu sei que você não passa fome. Hoje eu sei que você sabe trabalhar. Também nunca me deixou ficar sem estudar. Graças ao meu pai, hoje eu posso dizer que hoje eu estou trabalhando aqui graças a ele, porque ele sempre foi rígido na minha educação, e se não fosse a minha educação, hoje eu não estava trabalhando nessa casa legislativa. Então eu sou grato à minha família por tudo que eu sou, meus pais, meu avô, meus tios, meus primos, né? Hoje temos a ilustre presença do vereador Mazerini aqui, e eu tive a honra de conhecê-lo. Disse para ele que conhecia muito de ouvir falar dele, né? E hoje eu tive a honra de conhecê-lo, e ele conhece muito bem meu tio Zé Mauro, e até mesmo ele conhece parte da minha família. Então, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer pela minha família, pelo que eu sou hoje. E no meu histórico, eu tive uma passagem pelo Exército Brasileiro, onde eu tenho muito orgulho de poder falar sobre isso. E nessa passagem eu tive a honra de me conceder o Tenente-Coronel Mauro de Sancouro, comandante do posto médico de guarnição de Três Corações. Ele me deu uma carta de referência. E nessa carta de referência, uns pontos dela, diz o seguinte: o soldado Siqueira demonstrou total disciplina militar, educação, formação familiar, organização, responsabilidade, dedicação e lealdade com seus pais. No final diz mais: é válido ressaltar que o referido foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro no comportamento excelente. Eu sou um dos únicos soldados EV do Brasil em sair do Exército com comportamento excelente. Geralmente sai com comportamento bom, mas eu sou um dos únicos soldados do Brasil em sair do Exército com comportamento excelente. Então minha conduta, senhores ouvintes principalmente, posso dizer que não é inquestionável, mas é básica. E um pouco nesse ano houve alguns me disses nessa casa legislativa que me comprometeu. Então, analisando tudo isso, a comissão sindicante analisou tudo o que aconteceu, e eu não questiono a comissão sindicante, e eu tenho que dizer até que foi um trabalho muito bem feito da comissão sindicante, né? Eu pedi arquivamento do processo de sindicância. A comissão
decidiu por não apenas arquivar, mas advertir. Então, ou seja, eu fui punido, eu fui advertido. Então, ou seja, eu não questiono, porque eu achei que o trabalho da comissão sindicante, tem o vereador Zé Mauro que foi o presidente, o vereador Teutônio que participou da comissão, eu achei o trabalho exemplar, e tem a funcionária Afonso também que participou da comissão. Eu acompanhei a comissão do começo ao fim e realmente foi um trabalho muito bem feito. Então não é inquestionável o trabalho da comissão. Mas analisando o todo, agora eu entendo quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que quando somos julgados por nós mesmos, a nós não cabe julgo, mas como somos julgados por Deus, somos repreendidos por Ele para que assim não sejamos condenados. Então, quando nós nos julgamos a nós mesmos, não temos julgo. E quando eu vou analisar desde o princípio, lá no ofício 10 de 2015, ofício interno, eu percebo que eu errei. E é onde eu venho pedir desculpa aos vereadores. Eu confesso que eu errei, porque quando você lê lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 17, diz assim: quem facilmente se ira, fará doidices, mas o homem discreto é paciente. No Provérbios 29, 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então o que eu aprendo com isso? Em momentos de raiva, você nunca faz nada. Em momentos de raiva, você simplesmente se estabiliza. Não fala, não questiona, não toma atitude nenhuma. Hoje eu vejo até pessoas que até compõem o plenário têm dor de cabeça por momentos de raiva tomarem atitudes. E eu aprendo em Provérbios que não devemos fazer isso. Em momentos de raiva devemos ser serenos e nos dominar. E eu confesso que no ofício interno de 2015, ofício 10 interno de 2015, eu fiz ele em um momento de raiva, um momento de fúria. E pessoalmente eu entendo que eu errei. Então por isso eu venho pedir, senhores vereadores que compõem o plenário, peço desculpa aos senhores. Não errei administrativamente, mas pessoalmente eu errei. Administrativamente eu tinha o direito de fazer ofício, administrativamente eu tinha o direito de questionar, e o ofício inteiro eu não estou errado em nenhum ponto, eu estava correto. Mas não deveria ter feito em um momento de fúria, deveria ter esperado, acalmado, pensado, conversado com o seu presidente e ter feito de um momento mais calmo. Por isso eu peço desculpa aos senhores. Realmente errei, por isso não questiono a posição da comissão sindicante. Eu deveria realmente ter sido advertido, e assim a comissão me advertiu, e foi sabiamente o ato da comissão sindicante. Mas o que vem trazer também nesse plenário é que eu errei pessoalmente, mas não administrativamente. Então, quando não há erro administrativo, não cabe comissão administrativa. Não cabe abertura de processo administrativo. Porém, foi aberto. E quando eu analiso isso, senhor presidente, começo a analisar o histórico de ocorrências da Câmara, eu fico mais indignado ainda. Por quê? Porque num assunto, às vezes, de pequena relevância, que poderia ter sido tratado de uma maneira bem mais razoável, foi aberto um processo de sindicância, agora foi aberto um processo administrativo disciplinar. Quando você vai olhar no histórico da Câmara, você vê que funcionário aqui já cometeu erros de alta relevância, muito mais relevância do que eu fiz, e sequer uma advertência foi aplicada. Não houve abertura de um processo de sindicância e um processo administrativo. Não questiono o fato, senhor presidente, entendo a posição da vossa excelência, porque o senhor não era presidente na época. O senhor é presidente agora, e o senhor toma os atos que o senhor acha cabíveis. E eu entendo vossa excelência. E até por sinal, população eurocana, possuímos hoje nessa casa um excelente presidente. Por que, senhor presidente? A humildade do senhor me impressiona. A humildade do senhor me impressiona, a maneira que o senhor nos trata, eu não tenho o que falar de vossa excelência. E entendo a abertura do processo administrativo, a posição de vossa excelência. Porém foi aberto. E aqui eu não vejo impessoalidade. Se fôssemos tratar com impessoalidade,
A mesma maneira que o caso foi tratado na época, deveria ter sido tratado agora. Eu não vejo imparcialidade. Mas tudo bem, tudo bem. O processo administrativo foi aberto e eu vou me defender. Eu vou me defender e modéstia à parte, graças a Deus, graças à minha família, a todos que conviveram comigo, eu sei me defender. Modéstia à parte, sei me defender muito bem. E vou me defender nesse processo administrativo. Há quem disse, doutor Rodrigo, que eu deveria ter feito direito. Mas eu entendo que eu levo mais jeito para números. Né? Apesar que tem pessoas que levam jeito para as duas coisas, né, Samuel? Tem pessoas que levam jeito tanto para número quanto para direito. Mas se comparar o Zé Mauro comigo, não tem como, né, Samuel? Eu realmente, eu já disse isso e repito, o Zé Mauro é uma das 5 pessoas mais bem capacitadas do município de Eiroca. Né? Então, não dá para comparar com o senhor, Zé Mauro, não dá para comparar. Mas, se o senhor, claro, o senhor não se zangar, eu sou sincero em dizer que, com muito esforço, com a esposa que eu tenho hoje, e com a graça de Deus, eu pretendo ir além, senhora. Mas, tudo bem, vamos defender. É esse o esclarecimento que eu tenho para trazer do plenário. Peço desculpas ao plenário pelo ofício interno 10 de 2015. Realmente foi feito num momento de raiva. Eu deveria ter refletido. Não errei administrativamente, repito, não errei administrativamente. Administrativamente eu fui correto em todos os momentos. Não há questionamento sobre a parte administrativa. Estava no meu direito, reclamei corretamente. A comissão sindicante me deu um conselho de estudar o Estatuto do Servidor Público, Zé Manuel. Eu agradeço. Eu só não estudei, mas como decorei o Estatuto do Servidor Público. Então, analisando todas essas coisas, eu não errei em nenhum momento. Vou me defender do processo administrativo. Eu venho dizer, vereador Mauro, que tudo o que aconteceu, eu disse isso na minha defesa, tudo que aconteceu não passou de mal entendido. Não se passou de mal entendido. Um dia eu disse uma coisa até engraçada de dizer. Às vezes a gente diz macarrão e todos entendem chimarrão. E às vezes é isso que aconteceu. Né? Às vezes as circunstâncias das coisas levaram ao mal entendimento de tudo que aconteceu. Pois bem, vamos discutir isso no processo administrativo disciplinar. Eu acredito que a comissão que foi aí indicada para isso vai fazer um bom trabalho, assim como a comissão sindicante fez. E se Deus quiser vai terminar tudo bem. Eu não tenho nada contra ninguém, nem o vereador. Eu pude notar que o vereador Mauro disse no seu questionamento que tanto ele quanto o vereador Mário não confiavam mais no meu serviço prestado. Eu venho dizer que eu nunca, assim como foi no Exército, foi na minha vida inteira, trabalhei na Estrela d'Água por 4 anos, todos podem chegar no site e perguntar para ele a minha conduta, todos os meus colegas de trabalho. Eu nunca coloquei a minha vida pessoal acima da minha vida, acima dos meus interesses de trabalho, né? Nunca. Vou continuar prestando serviço ao Legislativo, vou continuar buscando a excelência no serviço legislativo, assim como eu sempre digo, vou continuar dando o meu melhor, e assim como diz a carta de referência do Exército Brasileiro, e vou continuar tendo alta dedicação e lealdade com meus pais. Sempre vou continuar tendo. Peço desculpa a todos os transtornos, né? Assim como o provérbio de Salomão me adverte, eu não deveria ter agido no momento de raiva, mas graças a Deus, administrativamente eu não errei. Então, processo administrativo, vou fazer minha defesa, a comissão vai saber analisar todos os procedimentos e acredito que tudo vai terminar bem. Ok? Peço desculpa aos senhores porque eu estou mantendo os senhores aí, creio que os senhores queriam estar em casa já uma hora dessa, mas depender de mim, estamos aí, senhores, estou aí para servi-los de uma maneira honesta, de uma maneira regular e sempre o legislativo em primeiro lugar. Obrigado a todos. Obrigado. Então, gente, era só o Carlos Augusto que estava escrito na tribuna livre, então a gente vai encerrar por aqui. Boa noite a todos.